Acho que a grande intenção é explicar um pouco como é o Ministério da Economia, como nós estamos trabalhando, o que temos feito hoje em dia, e por que esse Ministério é diferente do Ministério de Fazenda normal, por que é diferente do Ministério de Finanças. Eu começaria contando da primeira vez que eu conversei com o ministro Paulo Guedes, um pouco antes, no final de novembro. Ele me chamou para conversar e perguntou o que eu estava achando de tudo que ele estava fazendo. Eu perguntei, tudo o quê? Dessa fusão de ministérios. Eu falei, é sensacional. Juntar o Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento, juntar o Ministério da Indústria e Comércio com o Ministério da Fazenda, para mim era uma visão espetacular. Fazenda e Planejamento sempre brigam, sempre discutem o alinhamento da política econômica. É muito difícil você fazer as coisas andarem se você não tem os dois alinhados. Então, você acaba sempre tendo um resultado subótimo nas discussões de política econômica. O MIDIC, a Fazenda, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Ministério da Fazenda, então, eu tenho um carinho especial. Vindo da área de concorrência, a gente sempre teve grandes discussões com o Ministério da Indústria para fazer com que as políticas industriais deixassem de ser protecionistas e fossem políticas que, de fato, induzissem a produtividade, a competitividade, a concorrência. Então, essa, para mim, tinha um apreço pessoal maior. Sou da área de concorrência, vim da área de regulação, e há muito tempo tentando abrir mercados, fazer com que haja mais competitividade e produtividade. Então, eu falei para ele, para mim é um espetáculo, você está juntando essas duas coisas, né? Mas é muita coisa dentro de um novo ministério. O Ministério da Fazenda tinha 6 secretarias diferentes. O Ministério da Economia tem 21 secretarias diferentes. Como fazer isso tudo funcionar? Eu falei, a grande dificuldade, eu acho que vai ser fazer isso tudo funcionar. E o que ele me respondeu, naquele momento eu já estava percebendo que eu estava sendo sondado para essa função, de ajudar a fazer as coisas andarem juntos. Juntamos, então, 4 ministérios: Fazenda, Planejamento e Gestão, Indústria, Comércio e Comércio Exterior e Trabalho, né? Só isso já era uma função hercúlea da gente fazer tocar. Mas a ideia dele nunca foi fazer uma grande fusão com todas as eficiências e ganhos de escalas necessários para essa fusão. Na verdade, é botar tudo embaixo de uma mesma pessoa para fazer o alinhamento da política econômica. Fazer o alinhamento de tudo que estamos tentando discutir para que a gente não haja uma maior convergência e, com isso, que a gente potencialize os nossos resultados. Dito isso, o desenho dele, ele me explicou, já no primeiro instante, olha, vão ser vários secretários para ajudar a coordenar isso tudo. Então, criamos 7 vice-ministros que ajudam a coordenar essas políticas, essa mudança de política geral. Então, tem um ministério normal, teria um secretário executivo, e os secretários, na verdade, são um secretário executivo, 7 secretários ao meu lado, graças a Deus, ajudando a tocar as 7 secretarias diferentes. E a ideia é a gente fazer isso tudo, andar junto. E por trás do plano de mudança econômica está justamente isso: fazer com que tudo mude junto ao mesmo tempo, né? É diferente do desafio que o ministro Meirelles até teve aqui, de fazer o ajuste fiscal, uma parte da política econômica, tendo que discutir com os demais ministérios. Aqui agora estamos todos embaixo do mesmo condutor, do mesmo maestro, que é o ministro Paulo Guedes. Então, nessa estruturação, cada área representa um dos nossos grandes desafios, né? Fazenda, com o nosso ajuste fiscal; Previdência, com a reforma previdenciária; desburocratização, gestão e governo digital. Eu vou entrar em cada um de forma detalhada um pouco para frente, explicando os planos de governo, mas desburocratização, governo digital e gestão pública; competitividade, produtividade e emprego; comércio exterior e relações internacionais; receita, Previdência e Trabalho; e desestatização e desinvestimento. São as grandes áreas em que temos trabalhado no governo. Cada área, como eu disse, com seu desafio. Vou aqui tentar não falar muito da reforma previdenciária e do ajuste fiscal, porque essa vai ser o almoço de vocês. Combinei com o nosso grande Mansueto, que está vindo de Boston agora, deve estar chegando daqui a pouco. Então, combinei com ele que ele falaria de previdência e ajuste fiscal, e eu falaria das outras reformas, das outras coisas que estão sendo feitas. Então, deixo para ele isso, para não atrapalhar o show dele, porque o Mansueto realmente dá um show nesses pontos. Antes da gente entrar especificamente em cada um desses desafios, gostaria de falar um ponto de diagnóstico para a gente tem sido crucial, importantíssimo para a gente balizar as nossas medidas. O Fórum Econômico Mundial 2017-2018
fazer o ranking da competitividade, ele divulga o Índice de Competitividade Global. E esse Índice de Competitividade Global, divulgado no segundo semestre do ano passado, colocou o Brasil em 80º lugar de 137 países. Ou seja, estamos caindo gradativamente. Nos últimos 10 anos, temos caído muitas posições na competitividade. Nós somos o 8º país em competitividade na América Latina. Somos o último país em competitividade nos BRICS, ou seja, mesmo entre os nossos iguais, nós estamos em uma situação muito ruim. E quando você para analisar os diversos pilares que temos que o Fórum Econômico Mundial usa para poder definir esse indicador, ele usa 12 pilares. Um dos pilares chamado instituições. Então, ele avalia como as instituições do país estão funcionando. Nesse pilar tem 3 indicadores que eu reputo assim como os mais importantes da forma como nós fazemos políticas. O primeiro ele é a confiança nos políticos, né? Políticos em geral, não só congressistas, mas também os políticos do governo. Não de forma surpreendente, o Brasil está em último lugar na confiança dos políticos, ou seja, estamos em 137 de 137 países na confiança dos políticos, da população nos políticos. Um outro que eu acho extremamente importante é o peso da regulação estatal. Então, qual é o conjunto das regras que travam a economia, que incidem sobre a economia? Nós estamos em penúltimo lugar, ou seja, estamos em 136 de 137 países. Um terceiro, que eu acho extremamente interessante, é a eficiência do gasto público. Estamos em 133 de 137 países. Então, vamos juntar as 3 coisas. Eficiência do gasto público, peso da regulação e confiança nos políticos nos fazem estar acima dos 130, abaixo dos 130, da colocação 130 no índice de competitividade global. Isso é muito grave, né? É sinal de que a população não confia no governo, é sinal de que o governo está fazendo muito mal 2 coisas, gastando dinheiro e fazendo regras. Isso está em nosso diagnóstico também, já era um diagnóstico que estávamos tendo dentro do próprio governo, mas fortaleceu, né, dá uma objetividade a essa discussão que nós temos traçado. Lembro bem que no dia que esse índice foi divulgado, na CBN, para tradução, uma rádio nacional de jornalismo, um jornalista, o Sardenberg, ele falou o seguinte: qualquer governante tem que pegar esse indicador, botar na parede e ver todo dia o que eu tenho que fazer para melhorar esse indicador. Então, eu falei, é uma ideia sensacional, e de fato é isso que fizemos. Em todas as nossas salas de reunião, lá no Ministério, a gente tem botado, olha grande, primeiro o organograma do Ministério, para todo mundo entender o tamanho do Ministério, o que é, e eu tenho que imprimir desse tamanho, senão as pessoas não conseguem visualizar. Segundo, essa folha, são 2 folhas, dos indicadores de competitividade global, que demonstram qual é a nossa situação na competitividade do mundo, como estamos mal em determinados aspectos, e o que a gente precisa ter de alvo para conseguir melhorar. É um trabalho que a gente já estava tentando fazer, já tinha no nosso diagnóstico, né? De fato, nós gastamos dinheiro muito mal e nós criamos muitas regras de forma muito ineficiente. Não tem custo para fazer isso no Brasil. Criar regras, eu fui presidente da ANAC durante 5 anos. Toda terça-feira fazíamos regras, toda quarta-feira publica no Diário Oficial, toda quarta-feira as pessoas já têm que cumprir as regras. São novos custos, eu às vezes aumentava a quantidade de horas para treinamento de um piloto, ou aumentava o custo de uma empresa aérea, ou um custo de um aeroporto, e às vezes isso não teve uma análise adequada para que a gente pudesse fazer isso. Agências reguladoras têm um nível um pouco mais maduro de elaboração de análise de impacto regulatório, né? Esta forma de eu conseguir analisar as regras antes de implementá-las, para saber se o custo-benefício vai ser adequado. Somos 11 agências reguladoras no governo federal, mas temos pelo menos mais 30 outros reguladores federais que geram impacto na população e que a gente não faz uma análise adequada. A CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, fez um mapeamento para a agenda regulatória do próximo biênio e verificou que são 27 reguladores que incidem sobre o comércio exterior. São 27 órgãos fazendo regras diferentes, de forma descoordenada, que impactam na atividade de comércio exterior. É muito difícil fazer negócio num país desse, que a gente tem regras o tempo todo sendo criadas e criando problemas para a atividade econômica, em que você não pensa da forma adequada para que essa regra está sendo feita, né? Estudando regulação, a gente sabe em que momentos que as regras podem ser úteis ou não, mas no Brasil criamos muitas regras desnecessárias. Da mesma forma, os gastos públicos. É muito fácil fazer uma política pública. A gente acha um espaço no orçamento,
vai no presidente, convence ele a fazer uma bela cerimônia no Palácio. Eu sempre cito uma política que para mim seria extremamente interessante, que é a política cabelo para todos, do governo federal. Então, pegaria um monte de carecas, daria cabelo para todos os carecas, um congressista careca, você está bem ainda, governador, o senhor está bem. Um congressista poderia ir lá, Esperidião Amin, nosso grande congressista careca, poderia chegar lá com o presidente e dizer, olha, vamos encher de careca esse palácio, vamos fazer um super evento, e com um dinheirinho a gente consegue aplicar cabelo na cabeça de todos os carecas. Isso não é adequado, né? A gente precisa de dinheiro para várias outras políticas públicas, a gente precisa de dinheiro para várias outras coisas mais importantes do que cabelo na cabeça de careca, mas a gente acaba fazendo muitas políticas muito parecidas com isso que eu estou dizendo, porque a gente também não avalia da forma adequada o gasto público antes de gastar o dinheiro. A gente não avalia onde que vamos colocar, qual é o foco dessa política pública, a gente não faz boas escolhas. Qual é a melhor opção de eu gastar dinheiro público? O meu orçamento, ele é simplesmente uma repetição do orçamento anterior. A partir do momento que se cria uma política pública, a gente não tem um ciclo de avaliação adequado para ver se ela continua dando resultado ou não. Então, esses dois pontos de análise feitos pelo Fórum Econômico Mundial nos dão força para a gente continuar mexendo nesses pilares. Já são trabalhos que têm sido feitos nos últimos 2 anos, melhorar a avaliação de ambas as coisas, regulação e gastos públicos, em todo o governo. Mas está mais fortalecido ainda nesse governo e vai fazer parte também das políticas que eu vou comentar por aqui. Então, sobre os indicadores, nós vimos pessoas não confiam no governo e nós fazemos políticas públicas de forma inadequada. Como é que a gente melhora essa confiança no governo? Como é que a gente melhora a forma com que o povo vê o governo? Então, também faz parte dessas políticas a gente mostrar para a população que as decisões são tomadas por um motivo, explicar e calcular os efeitos de cada política, para que a gente possa gerar um resultado adequado e a população passe a entender o que a gente vai fazer. Voltando então aos nossos desafios e às nossas estratégias, a primeira área é a nossa área de Fazenda, Secretaria Especial da Fazenda, que cuida de finanças públicas. O principal objetivo dela, fazer o ajuste fiscal. Nós sabemos que as nossas contas são desequilibradas, nós sabemos que temos uma trajetória grande, crescente de despesas públicas e que precisamos ajustar. A Previdência é uma parte dela. A Previdência é uma trajetória explosiva de gastos públicos em que sabemos que precisamos ajustar. Um exemplo que eu sempre dou é minha própria carreira, meu próprio salário como funcionário público. Meu último salário como concursado do Tesouro, que eu sou, no final da minha vida, com 60 anos, se eu fosse me aposentar no regime antigo, eu já migrei para o novo sistema, então calculo com 63, 64, seria, no regime antigo, o último salário que eu levaria para o resto da minha vida. Então, não é uma média do salário, não é uma parte do salário, mas é o último salário. O meu último salário como servidor público, que eu vou ganhar nos últimos anos da carreira, é o que eu ganharia para o resto da minha vida. E se eu mesmo depois de me aposentar, se as pessoas da minha carreira continuassem ganhando aumentos, o meu salário também aumentaria. Então, mesmo depois de sair, o meu último salário continuaria sendo aumentado dentro do regime atual. Isso, eu acho que já é exemplar para explicar que a gente tem problemas dentro da aposentadoria do funcionalismo público que temos que ajustar, junto de todos os outros problemas que estamos trabalhando. De novo, vou deixar maiores detalhes para a apresentação do Mansueto. Esse é um principal desafio no instante, mas a gente tem que continuar fazendo balanço fiscal. O ministro Meirelles esteve aqui e falou sobre o teto dos gastos. Uma vez o Banco Mundial nos disse que vocês são loucos, vocês fazem diferente, o brasileiro está fazendo diferente. Geralmente a gente emagrece e depois compra o terno. Vocês estão comprando o terno e depois estão dando um jeito de caber. Falei, brasileiro é assim mesmo, a gente avalia com mais dificuldade, a gente viaja para fora, compra um monte de terno barato, depois ajusta em casa para ver se cabe. E é mais ou menos isso que fizemos com o teto do gasto. O teto do gasto foi uma parede para a qual não poderíamos passar, já que não conseguimos fazer nosso dever de casa, de avaliar de forma adequada nossos gastos, avaliar de forma adequada nossas escolhas, nós temos que botar uma parede artificial para que a gente não passe disso, para garantir que o Congresso, nem que os nossos governantes vão passar disso. E isso gera uma credibilidade para o país, gera uma credibilidade dizendo, bom, já sei que institucionalmente eles não podem passar, não é que as pessoas mudaram, mas tem uma barreira. E a partir disso, vários indicadores melhoraram, acho que o principal dele é a nossa possibilidade de reduzir a inflação e reduzir a taxa de juros. Não que a gente tenha, de novo, mudado estruturalmente a confiança no país,
né? Mas nós botamos uma barreira artificial que permite que a gente não passe mais dali. Mudar o país ainda falta muita coisa, né? Voltarmos, termos credibilidade, é uma mudança de postura, uma mudança de cultura, que, de novo, vamos continuar avançando. Então, dentro da Fazenda, a gente tem pela primeira vez uma coisa diferente. A gente botou a parte que prepara orçamento, junto da parte que executa orçamento, junto de uma nova área para avaliar o gasto público, todos juntos. Com isso, a gente consegue dar a mesma linha para a política orçamentária e a política de gastos públicos. O principal desafio dessa área, então, é melhorar a sustentabilidade dos gastos públicos, é ver o que podemos fazer de receitas para melhorar a nossa condição. O principal desafio que eles têm hoje é resolver a cessão onerosa. E aí, para a tradução, a cessão onerosa é a gente fazer um ajuste com a Petrobras de uma grande reserva de petróleo que havia sido cedida há 7 anos atrás e que pode gerar um ótimo retorno para a sociedade. Além disso, fazer todos os ajustes estruturais. Nossa segunda grande área é a área de reforma da Previdência, é a área da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, como eu disse, a maior, o mais crescente e o mais desafiante reforma que temos que fazer agora, mas não julgo que seja a mais importante do ponto de vista estrutural. É a mais importante para o momento, é a maior prioridade que temos, mas temos muitos avanços para que nós precisamos continuar fazendo. Terceira área, bom, a segunda área também cuida da reforma trabalhista, um ponto extremamente importante para todos nós. Já avançamos, mas precisamos continuar avançando, né? Todos que fazem negócio no país sabem o tamanho do custo trabalhista, e não necessariamente isso facilita e gera mais empregos. Então, precisamos dar melhor racionalidade. O ministro Paulo Guedes tem falado sobre isso, sobre a continuidade da reforma trabalhista, para que nós possamos dar condições de que as pessoas estejam empregadas e que, ao mesmo tempo, tenham seus direitos, mas que possam trabalhar num regime que seja mais flexível, de acordo com as suas necessidades. A terceira área seria a área de desburocratização, gestão pública e governo digital. Essa área tem um grande desafio, fazer com que o governo seja mais leve, mais eficiente, não gere tantos transtornos para a vida do cidadão, como eliminar o número de licenças, de autorizações, de percalços que temos para fazer investimentos. E, ao mesmo tempo que diminuímos o tamanho da nossa máquina pública, diminuímos as distorções, fazemos com que trabalhemos com mais eficiência e, principalmente, colocando o cidadão no centro das políticas públicas. É uma figura que muitas vezes é esquecida, né? Lembrar que é para ele que estamos trabalhando e é ele que tem que ver o governo como algo que facilita a vida dele e que ajuda a organizar, e não que seja um entrave. Faz parte da reconquista da confiança, da política, da confiança no governo. Transformar o governo em digital e melhorar a interação é um dos grandes objetivos dessa área, ao mesmo tempo que trabalha na eliminação de restrições desnecessárias. Essa área talvez tenha que ser trabalhado mais nos últimos 3 meses, preparando várias medidas. O corte de vários cargos que não haviam mais necessidade, os ajustes em determinados pontos da carreira, a criação de critérios para concursos públicos. Você agora, para poder fazer um concurso, o órgão tem que fazer um dever de casa, demonstrando o que pode ser ajustado antes de preparar o concurso. E várias outras medidas de revogação de regulações desnecessárias que devem estar prontas nessa semana, que já estamos trabalhando, mas que precisamos também continuar fazendo um trabalho contínuo de sunset clause de regulações, ou seja, fazer com que as regulações sejam sempre revistas, analisadas previamente e revistas periodicamente. O grande objetivo dessa área é melhorar os nossos indicadores de doing business, que também são muito ruins, como os de competitividade global do Fórum Econômico Mundial. Nossa quarta área é privatização e investimento. O governo federal tem 138 empresas públicas, State-Owned Enterprise, e 418 é o número de empresas federais, estaduais e municipais com participação do governo. Nós somos o país com o maior número de empresas públicas da contagem dos países da OCDE. Então, isso demonstra que nós temos uma participação pesada do Estado na economia. E essa excessiva presença tende a nos demonstrar que há um crowding out, ou seja, nós acabamos não tendo os investimentos necessários feitos pelo setor privado, dada a grande presença de empresas públicas. A grande meta dessa área é fazer no primeiro ano
uma privatização de pelo menos 20 bilhões de empresas. Isso inclui participações, 20 bilhões de dólares de empresas. Isso inclui participações em empresas, inclui privatizações em geral. É óbvio que processo que demora um pouco, preparar uma privatização é um processo que demora, mas que já é a primeiro direcionamento para essa área. A quinta área é produtividade e competitividade. Como eu disse, tradicionalmente a nossa política industrial ela tem um viés de protecionismo muito forte, mas o que queremos aqui é colocar concorrência. A concorrência foi inserida dentro dessa área para permitir que haja uma busca maior de competitividade e produtividade, focando principalmente no desenvolvimento de infraestrutura de longo prazo para aumentar a nossa competitividade e políticas que busquem um aumento da empregabilidade. Nossa sexta área seria a área de comércio exterior e relações internacionais, em que tem um grande desafio de aumentar a abertura do nosso país. Somos uma economia extremamente fechada, que precisa abrir, mas por isso que ela precisa abrir para não quebrar as nossas empresas, um choque disruptivo de abertura. Nós vamos, ao mesmo tempo, fazer as medidas de competitividade e da próxima área, que seria a área da receita, de fazer uma reforma tributária que permita uma maior simplificação tributária, uma diminuição gradativa dos nossos encargos e que permita que as empresas ganhem competitividade no médio prazo. Dentro da área de relações internacionais, nós temos também a OCDE. Nossa relação com a OCDE, o Brasil é o país não membro com maior nível de participação na OCDE há muitos anos. E há 2 anos nós resolvemos encaminhar uma carta com o ministro Meirelles, presidente Temer na época, resolveram que era o momento de fazer um engajamento maior à OCDE para demonstrar nossa adesão às melhores práticas de políticas públicas. Encaminhamos essa carta e estamos aguardando uma resposta juntamente de 5 outros países, Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia, para que se comece um processo de acessão à OCDE. O que é isso? A partir do momento que a OCDE concorda, todos os membros aprovam, o Brasil começa a passar por uma revisão dos seus atos normativos, para que ele possa verificar se ele pode aderir à OCDE. Há uma discussão muito grande, encabeçada pelos Estados Unidos na OCDE, sobre a necessidade ou não de enlargement da organização, de crescimento do número de membros da organização. Então, essa discussão ainda está sendo destravada. Recentemente recebemos publicamente o apoio do presidente Trump à entrada do Brasil na OCDE, mas isso agora precisa ser aprovado de fato pelos países membros. De qualquer forma, nos últimos 2 anos não ficamos parados. Dos 248 instrumentos que o Brasil tem que aderir para poder virar membro da OCDE, ou ser avaliado para virar membro, nós já pulamos de 35 instrumentos para 72 instrumentos. Nos últimos 2 anos dobramos o número de instrumentos que o país aderiu e já estamos prontos para pelo menos outros 150 instrumentos para continuar fazendo essa avaliação junto ao OCDE. 130 instrumentos, desculpem. Por fim, só voltando à parte da reforma tributária, nosso grande desafio também fazer essa simplificação e diminuição da carga, mas sabemos que não é uma discussão simples com o Congresso, principalmente nesse momento de reforma previdenciária, em que já estamos com as relações bem animadas com o nosso Congresso. Então, a intenção é que tudo vá sendo trabalhado ao mesmo tempo, para que no devido timing político essas coisas sejam discutidas com o Congresso. Em resumo, a estrutura nova do Ministério da Economia é diferenciada em relação ao Ministério da Fazenda tradicional no governo. Nós, de fato, trabalhamos para ter toda a estratégia da política econômica dentro da mesma batuta. O que o ministro Paulo Guedes coloca é que é, sim, uma transformação da nossa economia em uma economia liberal, em que a gente possa, ao mesmo tempo que reduza os nossos gastos públicos, que a gente possa reduzir a nossa carga tributária, melhorando a competitividade e a produtividade das nossas empresas, do nosso país, para que a gente possa fazer uma abertura e que isso tenha benefícios para todo cidadão, diminuindo o peso do Estado, tanto nas atividades produtivas quanto na vida do cidadão. Então, esse é o conjunto de medidas que estamos nos propondo a fazer sobre a batuta do ministro Paulo Guedes. Bom, com certeza nós teremos 4 anos de muita diversão pela frente, contamos com a ajuda de todos, estamos dispostos e abertos para receber todas as informações. Um ponto muito importante é que todos levem para a gente quais são os pontos de barreira para a produção, para a competitividade e produtividade que tem nos seus diversos setores. Estamos abertos 24 horas para isso. Muito obrigado pela atenção. I will start by saying that we're still in a deep fiscal problem in Brazil. Last year, our nominal deficit was 7% of GDP, which is pretty high. It doesn't matter which country in the world we're talking about.
having a fiscal deficit of 7% of GDP is high, especially in a country that we already have a very high tax burden. The tax burden in Brazil is around 33% of GDP. This is 10 percentage points higher than the average for Latin America, which is around 22, 23%. In addition to that, with very high tax burden, a very high fiscal deficit, Brazil has already a high gross debt to GDP. We heard it some hours ago that the gross debt to GDP in Brazil is 77%. And also when we use the methodology of IMF to compare with other countries in the world, the gross debt to GDP in Brazil is over 80% of GDP. So Brazil has high deficit, high tax burden, a high debt, and of course, we need a fiscal adjustment to do. And in a country like this one, talking about fiscal adjustment basically means cutting expenditure, which is not easy in Brazil, because around 94% of our budget is mandatory. It's linked to mandatory expenditures. And this is completely unique. You will not find this in any other place in the world. Like, for instance, take the example of the United States. The expenditure on payroll here in the United States is not a mandatory expenditure. And for some reason, the government is not able to approve the budget. The government sends many civil servants to stay at home. And they don't have to pay, the wages. This is not the case in Brazil. Brazil, the expenditure on personnel, the payroll, is mandatory. So, I think that many civil servants will love, to stay at home and being paid, because in Brazil it's mandatory. If you send people to home, it doesn't matter, because you have to pay their salaries anyway. So, in a country like this, it's very, very difficult to do a fiscal reform. And if you look carefully to the numbers and you try to answer, to ask the question, how can you explain, how can I explain the growth of the government expenditure in Brazil in the last 10, 15, 20 years? And basically, over 90% is related to pensions and to personnel. It's linked to income transfers. Usually, when you think about, a very high government expenditure and growing, usually think that this is related to the size of the public sector. And this is not true. If you look to the numbers in Brazil, if you try to understand how was able for over 25 years, the central government, non-financial expenditure, grow year after year, sometimes in real terms around 6% per year, and the reason is linked to income transfers, especially pensions. If you look only to income transfers, the government collects as taxes and then give it back to the society through pensions, through conditional cash transfer, through social assistance, etc. Over 90% of the no financial central government expenditure growth from 1991 to 2017 is related to this program. It's not, the increase of the public sector per se. It's not the increase of bureaucracy. If this was the problem, it was easier to solve, because it could close 3, 4, 5 ministries, close some public agency, and we will be able to do a very quick fiscal adjustment. But it's not the case, because when it has to do with pensions, with programs, with legislation, in order to do the fiscal adjustment, we need to go to the Congress. We need the support of the Congress. And this is even more difficult than in a country like the United States, because in the United States you have 2 major political parties. And if a president wins an election and he has a majority in the lower and the upper house, he can go and fight with the other political party. He can spend his whole mandate fighting. This is not the case of Brazil, because in Brazil we have over 30 political parties in the Congress. And the largest one has around 52 votes. In order to approve a pension reform, we need at least 308 votes. In order to get 308 votes, the government needs to sit on the table with many different political parties, even those ones that the government doesn't like, and talk, and dialogue. And that's what we need to do. Many people ask me, can you tell me what's the size, what's the savings that will come from the pension reform? And I can easily answer that question saying that I don't have the slightest idea.
because they really depend on the ability of the government to form its, its political bloc, its political support in the Congress. If the government does that very well, if the government is able to bring to the table different political parties to talk and form a strong coalition, you have a very strong pension reform. If the government fails to do that, the reform will be diluted and you have a weak pension reform. And that's the challenge. And if you ask me, but we heard and we saw 2 weeks ago a big battle between the Congress and the executive and the government. I don't see that as a bad sign. It's quite the opposite. I'm quite happy that this happened at this stage, because then you have time to fix it. And the way that I see when I talk to political parties in the Congress, I feel that they are very engaged in approving the pension reform. And this is a completely different environment from 3 years ago. In Temer's government, when he sent the first pension reform proposal in December 2016, people were completely against talking about the pension reform. We didn't have the support of the supranational governments. In addition to that, because of a decision from a federal judge, we had to spend like 3 months without putting without doing any presentation to show the deficit of the Social Security system, because we were forbidden by a decision of a federal judge to make it public, the fiscal deficit in the Social Security system. We had a special committee at the Senate at the beginning of 2017, formed by some senators, that reached the conclusion that there was no deficit in the pension system in Brazil. All this is behind us. Nowadays, the people in Brazil, the majority of the people, the majority of politicians, they accept the idea that we need to change our Social Security system, that it's unsustainable. And it's quite easy, because if you look to the numbers at the state level, at the supranational government, usually people get retired at 49 years old. Usually 2/3 of the civil servants at the supranational level, they are linked to police and professors. As far as I know, teaching is not a risk profession, except for students. But moving ahead, it doesn't make any sense. We're in the 21st century. If you look to private sector workers, they usually, if you contribute to the Social Security system in Brazil, you usually get retired around 54, 55 years old. Again, it's too young. This is unsustainable. Brazil spends on pensions 14.5% of GDP. There is as high or even a little bit higher than what Japan spends on pensions. And the difference is that Japan is the country in the world which has the majority, of the old age dependency rate, the highest old age dependency rate. It's different from Brazil, that Brazil today is still a very young country. It will not be 20, 30 years from now. But since you are already spending as much as Japan does, what will happen with this country 20, 25 years from now? So pretty much, we need to change the system, because it is unsustainable. In addition to that, we have a quite crazy rule in Brazil, because if you are poor, if you are a worker at the building business in São Paulo, in Rio de Janeiro, in the major urban areas in Brazil, you usually don't contribute to the system for 35 years. So you usually get retired by a minimum age which is 65 years old. So this is a very unequal system, because if you didn't spend your whole life, if you didn't have, a labor contract for 35 years, you can only, apply for pensions when you reach 65 years old. So the poor get retired at a higher age, and the richer get retired around the 50s. This is completely unequal. It's unsustainable, it's unequal, and at least now, the general population, many politicians, they understand that we need to change that. Exactly what do we need to change? What's the new transition rule? What's the new rules? This is open to political debate. The government drafts a proposal, sent to the Congress, and then the Congress will have time to debate about that. The Congress can change the proposal, and this is good. This is part of the democratic debate. I really, not concerned about that.
But of course, I mean, we need to have in mind that if you fail to have a big saving, around 1 trillion reais in the next 10 years, as the Minister Paulo Guedes states, you know, you have to do something else. And the problem with Brazil is that, you know, people hate to pay, people don't want to pay more taxes, and of course, it's understandable because we're talking about a middle-income country with a very high tax burden, near the average for OECD countries. But people don't want to cut expenditure as well. You know, the trick of doing a fiscal reform in Brazil is do it in a gradual way and really, really improve the communication to the population to show, you know, that many things that happen in Brazil is not common in all over the world. Again, you know, when you talk about the federal government, there was many reforms in the last 15, 20 years. But, you know, we still have a long way to go at the state level, at the subnational level. Sometimes a judge, a state judge, you know, he earns more than a Supreme Court judge. Sometimes, I mean, many civil servants at the state level, they get a lot of benefit that you don't find anymore at the federal level. Many people say, and this is true, that in Brazil you have a lot of, you know, earmarked revenue, mandatory expenditure to some fields. You know, and at the subnational level, this is even worse because they are creating new earmarked revenue and they are creating new mandatory expenditures. And in the case of subnational governments, you know, the problem, this is one big problem, is the expenditure on pensions and personnel. Many states in Brazil, they're spending on payroll around 80% of the net revenue. Again, this is unsustainable. This is really unsustainable. There are many governors, they're expecting that a plan that you send to the Congress next week, you solve their problems, and they will not. It will not solve their problems. And I don't expect to do that, you know, allowing states to get new loans from banks. We don't have a problem of funding because all the private banks in Brazil, the public banks, international institutions like the World Bank, the Inter-American Development Bank, they wanted to lend to states if we provide the guarantee of the treasury. You know, I will not do that. What I will do in sending this new proposal to the Congress is the following. In Brazil, we have 27 states. Out of the 27 states, we have 3 big states, rich states, with a huge debt, which is Rio de Janeiro, Minas Gerais, and Rio Grande do Sul. For those 3 states, you already have a fiscal special regime in place that in order for them to qualify, they need to show me a fiscal plan that they will make adjustment in 6 years, and in exchange for that, if they apply, they will get the benefit of not paying the debt service for 6 years, but the debt service, you know, will be accrued, will go to the stock, and after 6 years, they will need to start repaying the debt. They get the benefits that those states, if they sign with us, you know, their participation in the special fiscal regime, they gain some time to do what it needs to be done to do the fiscal adjustment. You know, Rio de Janeiro did that, but it still has a lot of things to do. And now you have, I'm talking to Minas Gerais and Rio Grande do Sul. And sometimes both states say that, you know, Secretary, I wanted to do that, but it's really difficult to privatize this and that company because people in my state like a lot. You know, I really like to eat cake, but I cannot eat as often as I would like because I'm already fat. You know, the governors, the local politicians, they need to show to the local population that, listen, we have a fiscal adjustment to do. We have the benefit of not paying our debt for 6 years, but in order to do that, we need to sell assets. And they have good assets, and makes a lot of difference if the government is privatizing or not, because if a local government decides to, you know, to sell only part of the enterprise, you know, the potential gain is very different from selling the whole enterprise. It's completely different from privatizing. Because it doesn't matter how bad the enterprise is. If the government sells the enterprise, privatizing, you know, the investor will see the upside, the potential gain that will come from the future, and they will pay more today.
you know, it's the challenge of building a narrative to show to the local population, the local politicians that, listen, we need to do this because you have many other benefits. But this is not easy because many people in Brazil, at the subnational level, at the federal level, they really, I mean, love to own enterprises. You know, I really don't know if they understand, I mean, what's the point of owning enterprises. The state of Minas Gerais, the government still today, the government owns hotels, cows. The state of Minas Gerais, we just found out that the state has 114 cows. You know, I don't expect that a governor or a local politician, I mean, to be concerned about raising cows. But anyway, I mean, that's how it works. But again, in the middle of all these problems, what do we need to do? What do we plan to do? First, you know, the most important reform in the short term and in the middle and long term for everybody, especially subnational government, is the pension reform. So, I mean, the only thing that can help to solve the problems in Brazil at the federal and subnational government is to approve the pension reform. And if you ask me, okay, but this will be enough or only approving the pension reform, and I'll tell you very clear, no, it will not be enough, even for the federal government to comply with the spending cap bill, which the law approved in December 2016, that says that for the next 10 years, the non-financial central government expenditure can only increase by inflation. In order to comply with the spending cap bill, you need to do things, you know, more other things, in addition to the pension security, to the social security reform. For instance, the government will not be able in the next 2, 3, 4 years to increase the salaries, the wages of civil servants. The government needs to freeze the salaries of the civil servants. And then if you ask me, oh, but you know, it's too harsh, you know, it's been very bad. No, in the last 4 years, Brazil was going through a very deep crisis, especially 2015, 2016. And in 2016, 17, 18, 19, civil servants in Brazil, in Brasilia, the federal government, they got real increase in their salaries, in their wages. So, I mean, you can build a narrative saying that, listen, we need to stop for a while, because otherwise everybody will lose. You know, if you apply to be a civil servant at the federal level in Brasilia, at the federal government, and you were selected, your initial salary puts you in the 5% of top income earners in Brazil. This is crazy. When suppose that you graduate and you go to the to work for the civil service, around 24, 25 years old. When you reach 34, 35 years old, you already reached the top of your career. I have 600 people working with me at the Treasury. All the ones around 34, 35 years old, they're already at the end of their career. After that, they can only fight to have, you know, increases in their wages, because they already reached the top of your career. This is completely crazy. You need administrative reform. You not do this year, but we plan to do next year. We need to build incentives for people really to stay in the public service, you know, and grow in the public sector through the years. But a young person around 34, 30 years, 35 years old, you know, cannot reach the top of career so young. Again, it's a lot of challenges. So, approve the pension reform, do a kind of wage freeze for civil servants in the next 3-4 years. What else? Change the minimum wage rule. Brazil has a minimum wage. If you look to the numbers compared to US, you say, no, but it's very low. But, you know, Brazil is not the United States. Brazil is not Germany. If you look to our minimum wage, compared with the average wage for the labor market in Brazil, the minimum wage in Brazil is one of the highest in the world, comparing with the, you know, compared with the middle income, comparing with the average salary for workers who has a formal contract. The minimum wage in Brazil is not low, and it decreased by 150% in real terms since the beginning of 2000. You know,
would be better to have higher wages in Brazil, of course. I mean, everybody wants higher wage. But again, I mean, higher wage is linked to productivity growth. We cannot set development by decree. If I could set development by decree, things would be much easier. This is not the case. So we need, I mean, for some time, probably, to control the growth of the minimum wage, because otherwise, I mean, we will not be able again to comply with the spend cap bill. Of course, in addition to that, we have many important reforms in Brazil. Brazil is a very unequal country. We have a very high, Gini index, income inequality. And the reasons behind that are many. I don't know to spend my time talking about this here, but just to give you an example, in Brazil, what you pay on income tax, it doesn't depend on your income. It depends on your labor contract. When I was in the private sector, I was a personal enterprise. I used to make more money, and my tax burden was 14.5% of my income. This is very low, very low. When I came to the public sector, my salary went down, my income went down, and now I'm paying higher taxes of 27.5%. And people still complain about me. But again, I mean, this is crazy. It doesn't, what you pay on income tax in Brazil doesn't depend on your income, depends on your labor contract. We need to change that. It's unfair. We need to change that. Again, the way that I see today, despite all the noise between the Congress and the executive, last week, I met many political leaders, and I see a very, positive sign is that we wanted to approve the pension reform. We wanted to help the government in moving ahead and approve the economic agenda. But these people they want to talk. All politicians, it doesn't matter if you talk about the United States, England, France, or Brazil, these people to support the government, they wanted to feel that they are part of the government, they are part of the improvement in the economy, that they are allies. So again, what happened 3 weeks ago, that led our government, the president, to meet last week with many political leaders, I think it's a good sign, because if the Congress really wanted to put, a burden in the government 2-3 weeks ago, they could have done that easily. And they did it. They just sent a signal saying, listen, we are powerful, we control the votes here, you wanted to talk, and we want to help you, but let's sit on the table and let's talk. And I think the government now is going to do that. Everything is difficult to change. It's difficult to approve the pension reform. It's difficult to do a tax reform, although you have a lot of consensus nowadays about tax reform. I think we are very, very far away of really doing a tax reform. I think, this will be brought to the table, and probably we will advance in doing a tax reform. But again, tax reform is not easy. It's one of those topics that everybody agrees, but when you put a concrete proposal on the table, you don't have any agreement. So, let's not fool ourselves. If we start debating the tax reform in 1 or 2 months, it's a very good step, but don't expect that you have a tax reform approved, a significant one approved this year. I don't believe this will happen, but again, I believe this is possible to happen after we approve the pension reform. To make some final remarks, many friends of mine say, listen, it's very difficult to do reforms, to approve, you have to negotiate with the Congress, you have a lot of noise, it's too many reforms, etc. What's the problem? What's the history of many countries who adopt reforms? Fischler is here, but I remember Albert Hirschman, back in 1960s, he usually to say that, a crisis is a window of opportunities. Recently I heard from a friend of mine who worked for the Treasury in UK, he was saying to me that, listen, don't get the benefit of a good crisis, saying that, don't waste a good crisis, because when you have crisis can be very bad, but also
can open window of opportunities. I see today in Brazil awareness about the need of changing, about the need of doing the social security reform that I didn't see 2-3 years ago. And this is a major change. It's only the initial step to make many other changes in terms of tax reform, in terms of selling assets, privatizing, etc. You have a lot of, part of the agenda that things that we need to do. It doesn't depend on the Congress. Trade openness in Brazil, it doesn't depend on the Congress. It's much more dependent on committees that is formed by the executive. So in order to move forward with the trade openness, we don't depend too much on the Congress. Our privatization concessions, part of that depends on the Congress, but other part it doesn't depend on the Congress. Public banks in Brazil, they have many stakes in public and private enterprise. To sell these stakes, to sell, the shares in these private and public companies, we don't need the Congress. Caixa Econômica and BNDES can do that easily, and they're already doing that. Caixa Econômica and BNDES, they're already selling some of the shares they owe of public and private companies. So, let me put it this way, the challenges, it's many. In order to move to approve all the reforms that Brazil needs, you really need to sit on the table with different political parties, have an open dialogue, and get their support to approve the necessary measures, the necessary proposals in the Congress, which needs a lot of political ability. And if the government doesn't have this political ability, the government will need to learn how to do it, and it needs to learn that. And if you do that, I'm confident that you approve many things in the Congress. It's very, the current circumstance is very positive. Of course, I'm stressing again, in order to move ahead, we need the political support. We need to build the political support. To tell you the truth, the way that I see things today, compared with 2-3 years ago, 2-3 years ago, the major opposition was, in a strong opposition political parties, and a government that was very weak because it came through impeachment process. The approving rate of Temer's government was 10-11%. But despite that, we approved many important things in the Congress, many important things, because the government had the political ability to negotiate. And now we have much more positive circumstances because we have a debate going on for the last 3 years. You have a government that was elected through a democratic process, and many political parties who wanted to support the changes, but the government needs to do the political game, needs to understand how to do the political game in these new circumstances. But if you do that, if the government happens to do that, I'm quite confident that you will approve many, many things. And that's the challenge. Things are moving well, despite the noise. I think the government just completed 100 days. We've been working a lot. In the case of the subnational government, we will send the proposal next week to the Congress, but the proposal says that states, out of the 27 states, you have 3 states with rating D. For those ones, you have a special fiscal regime. You have 11 states with rating A or B. They don't need any support. They already qualify to get a loan with the guarantee of the Treasury. And then you have 12 states with rating C. For those 12 states, I will say that, listen, if you do a fiscal effort, a fiscal adjustment, and you prove to me that by the end of the current government, you have a rating B, I will allow you to get a new loan with the guarantee of the Treasury. But for each $1 of a fiscal adjustment that you do, I will give you only 25 cents divided into 4 years. I will not tell you how to do the fiscal adjustment. I will look only to one indicator, your current savings. If you wanted to raise taxes or current expenditure, it's your call. I don't want to tell you how to do the fiscal adjustment. I will look to one indicator, your current saving. I need you running a positive current saving by the end of this government, 2022. And in the law, I will also put some additional measures. For instance, in Brazil, a governor that has 1 year of mandate to finish, he can approve a wage increase for the next 4 years. And in Brazil, if you approve a salary increase by law, you cannot change it. It's, direito adquirido? Acquired rights. Acquired rights.
So now in this plan that you send to the Congress next week, we put an article saying that it doesn't matter if you are president, if you're a mayor, or if you're a state governor, if you wanted to give salary increase for your civil servant, you can do that in your mandate. You cannot approve anything that will happen after your mandate. So you put some additional measure in this law proposal. But again, this will not solve the problem of the states. The problem of the states, in order to solve, they will need to control the growth of expenditure on payroll, and in order to do that, we need the pension reform. Thank you.